Então, gente, quando nós falamos em uso do frio, a gente pode falar em dois processos. Um deles é a refrigeração. Na refrigeração, as temperaturas, em geral, são acima de 0 graus, portanto, a água do meu alimento se encontra no estado líquido, ok? E aí, qual é o objetivo do uso da refrigeração nos alimentos? É aumentar a vida útil do alimento, tá certo? Conservando as suas características sensoriais ou organolépticas, então a cor, o sabor, a textura, o aroma, as propriedades sensoriais de uma forma geral, mas mantendo também o valor nutritivo desses alimentos, né? Tentando minimizar ao máximo as perdas nutricionais e mantendo também a sua qualidade sanitária, perfeito? Então, refrigeração, as temperaturas entre 10 e menos 1 grau Celsius, sempre inferior a 15 graus. A refrigeração, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir o crescimento de micro-organismos, então ele tem ação bacteriostática. Ele vai reduzir também a velocidade com que irão se desenvolver as reações enzimáticas e não enzimáticas. Mas a refrigeração, ela não tem ação esterilizante, né? Não é porque o alimento está na geladeira sob refrigeração, na câmara frigorífica, na central de refrigeração, que ele não vai ter crescimento de micro-organismos. Ele pode ter crescimento de micro-organismo. Ele pode ser estragado por micro-organismos. Então, a refrigeração, ela não esteriliza. Ela também não melhora a qualidade do alimento. Então, o alimento vai manter a qualidade que ele estiver no início do processo da refrigeração. Se você cuidou para que a qualidade do alimento esteja boa até a refrigeração, ela vai se manter dali para frente boa. Mas ela não melhora, ela não faz mágica, não melhora a qualidade do alimento. Geralmente se aplica em alimentos perecíveis ou semiperecíveis, né? Alimentos não perecíveis não tem por que aplicar a refrigeração, não vai trazer nenhum tipo de benefício. E o tempo de armazenamento do produto para que ele ainda esteja apto a ser consumido vai depender das características do produto, vai depender da atividade de água, vai depender da composição química desse produto, mas vai depender também das condições de armazenamento. Como condição de armazenamento, a gente tem principalmente a temperatura, tá certo? A temperatura é um dos principais fatores de conservação, mas depende também da umidade relativa. Lembrando, umidade relativa é do ambiente, não é a umidade do produto. Qual é a umidade da câmara de refrigeração, do armazém frigorífico, da geladeira? Porque se essa umidade ela for muito alta, pode começar a haver condensação dessa umidade na superfície dos produtos e promover o maior desenvolvimento de micro-organismos. Se a umidade for muito baixa, ela pode começar a roubar a umidade do produto numa tentativa de entrar em equilíbrio, então pode desidratar o produto que está ali dentro se ele não estiver adequadamente embalado. Vai depender também da circulação de ar, lembrando que sempre que se trata de transferência de calor e de massa, se eu tiver circulação, agitação, eu tenho uma taxa maior de transferência, eu tenho uma possibilidade de manter mais homogêneo o ambiente. Mas preciso também tomar cuidado, porque se a circulação for muito grande, pode promover uma desidratação também do produto e dependendo do tipo de produto refrigerado, pode até deslocar o produto de lugar. E também depende da atmosfera do armazenamento. Lembrando que a atmosfera normal
é geralmente usada para conservação, mas existem locais em que se altera essa atmosfera de modo a reduzir as taxas metabólicas, de modo a reduzir alguns processos fisiológicos dos vegetais. E aí, com essa atmosfera modificada, altera-se também o tempo de armazenamento. Para a gente ter uma noção, então, de como muda quando a gente tem uma temperatura, vamos dizer que 22 graus é uma temperatura ambiente normal, né? Mas em dias de calor 38 e temperaturas de 0 graus. Então, a carne bovina, nessas temperaturas ambiente e acima de 35 graus, ela não dura nenhum dia, mas a temperatura de 0 graus, ela dura de 6 a 10 dias. O peixe também, olha, também tem um aumento da sua vida útil bastante considerada. A galinha, ela dura mais do que o peixe, do que a própria carne bovina, numa temperatura de 0 graus. Agora, olhem os vegetais. As frutas frescas, dependendo da fruta, nessa temperatura de 0 graus, a gente tem duração de até 6 meses. Ao passo que numa temperatura de 22, dura de 1 a 20 dias e numa temperatura mais alta, 1 semana. As frutas secas, a gente tem uma duração bastante grande, tanto 38 graus como 22 graus, e com 0 graus a gente tem aí mais de 1000 dias, são mais de 3 anos. As verduras, elas também têm um comportamento de em 0 graus terem um shelf life maior, até 20 dias, até 3 semanas, sendo que 22 graus até 1 semana e 38 graus uns 3 dias. As raízes e tubérculos também têm a sua vida útil aumentada bastante quando submetidas a um armazenamento a 0 graus, sendo que 22 elas duram de 1 semana a aproximadamente 2 meses e 38 graus aproximadamente 1 mês. Então, a gente observa que quanto mais reduzida é a temperatura, maior é a vida de prateleira que o alimento tem, maior é a conservação que esse alimento vai ter. E se eu abaixar de 0 graus, eu vou aumentar ainda mais a vida útil do meu alimento também. A refrigeração, ela pode ser natural ou artificial. A refrigeração natural, então, é aquela obtida pela exposição do alimento aos agentes naturais com temperaturas baixas, que seriam, então, as geleiras, né? Seriam as águas de lagos, de rios e de mares gelados, mas atualmente não se usa a refrigeração natural com fins industriais ou com fins comerciais. A refrigeração artificial é a mais usada. E a refrigeração artificial, ela pode ser feita ou por gelo, então você vai produzir, você não vai lá na geleira para pegar o gelo da geleira, você vai produzir esse gelo artificial. Esse gelo, ele deve ser produzido, então, se a gente vai usar em alimentos, ele deve ser produzido com água potável, né? Com água em condição de ser consumida. Muitas vezes, se você vai incorporá-la no alimento, aí essa água ela precisa ser inclusive filtrada, mas se você vai usar só para refrigerar, ela precisa ser com água potável e pode ser em forma de blocos grandes de gelo, pode ser em forma de cubos de gelo, e tem um gelo também que são em escamas, tá certo? Esse gelo, então, ele vai entrar em contato com o alimento, embalado ou não, depende da situação, mas é ele que vai remover o calor do alimento. Pode também usar
uma água refrigerada, que é bastante usada para a conservação de pescados. Então, ao invés de se fabricar o gelo, se utiliza uma água refrigerada, essa água potável. Muitas vezes já se adiciona nessa água algum agente, como o dióxido de cloro, por exemplo, para se preservar o pescado. E aí a água em contato com o pescado vai resfriar o pescado. A gente pode dizer que quando você tem um contato do material sólido, como o peixe, com a água, a transferência de calor é melhor do que quando você tem o contato do gelo sólido com o peixe sólido. Por quê? Porque a água ela consegue recobrir de maneira homogênea o sólido e o sólido recobrindo o sólido não. Porque se você pega a pedrinha de gelo e coloca em contato com o peixe, terão alguns espaços onde não vai ter o contato do gelo com o peixe. E quando você tem a água em contato com o peixe, a água tem o contato no peixe de forma mais homogênea. Mas o que é mais usado atualmente é a refrigeração mecânica, aonde vai usar, como eu já falei, o fluido, o líquido refrigerante. Então, é uma refrigeração num circuito fechado, aonde a gente vai ter um líquido refrigerante. Esse líquido refrigerante, ao se expandir, ele passa a ser gás e remove, então, o calor do ambiente onde ele se encontra. E os principais líquidos de refrigeração usados, o Freon, ele era usado na década de 80, mas fez uma campanha muito grande para substituir o Freon, porque ele é um agente que ataca a camada de ozônio, então teve uma campanha muito grande de trocar o Freon por outros líquidos de refrigeração. Hoje em dia, bastante usado a amônia, o trifluormetano e o difluormetano, tá certo? Quais são as características dos fluidos de refrigeração? Eles têm que ter um ponto de ebulição baixo. Então, o que é a ebulição? A ebulição é quando esse líquido ele passa do estado líquido para vapor. É nessa mudança que esse líquido, esse fluido de refrigeração, então, absorve o calor do ambiente. Então, o ponto de ebulição do Freon, olha só, menos 29,9 graus, então menos 30 graus, ele já está virando vapor. O nitrogênio líquido é menos 196 graus Celsius, a amônia, menos 33,3 graus Celsius. Existe também outros, como o cloreto de metila, mas ele é pouco usado. O gás carbônico também não é muito usado. Então, os que são menos tóxicos e os mais usados atualmente são esses dois, o trifluormetano e o diclorometano. Como o próprio nome diz, é uma mistura de cloro, né, e com flúor. Então, você tem esse R503, o trifluormetano, misturado ao diclorometano, essa mistura de cloro com flúor. E os alimentos refrigerados, então, aqui uma gôndola de supermercado, né, onde você mantém as temperaturas dos produtos baixas, mesmo elas estando abertas. Algumas, inclusive, têm portas, né, que são fechadas ou automaticamente, ou quando você abre e fecha, para manter a temperatura mais baixa nos alimentos, para preservar melhor os alimentos.